Após a Segunda Guerra Mundial, uma série monumental de eventos começou a se desdobrar na África. Impulsionados por movimentos de independência e uma ordem mundial em mudança com os Estados Unidos na frente, os impérios europeus começaram a deixar o continente. Entre 1945 e 1980, 48 nações africanas conquistaram sua independência, transformando o continente de um bloco de colônias europeias em um grupo de nações independentes. No entanto, os governos africanos enfrentaram uma questão premente para iniciar o crescimento econômico. Eles precisavam desesperadamente de novos investimentos em infraestruturas e, como resultado, a fonte de fundos para tirá-los do mercado. Por várias décadas, embora a única escolha importante fossem as instituições financeiras ocidentais como o Banco Mundial, no entanto, os fundos limitados e a exigência de relatórios detalhados e caros mostrando exatamente quando, onde e para quem os fundos iriam tornaram essa fonte onerosa e inadequada. Enquanto a milhares de quilômetros de distância, uma transformação surpreendente estava ocorrendo na China, alimentada por uma série de reformas econômicas iniciadas no final da década de 1970. A China iniciou um período de imenso crescimento econômico. Juntamente com a infraestrutura chinesa, cresceu, transformando o país de um estado amplamente agrário em uma potência global industrializada. Eventualmente, embora o retorno de investimento para novos projetos tenha diminuído à medida que a China passou de um país em desenvolvimento para um país desenvolvido, com novas riquezas e desaceleração do crescimento doméstico, a China naturalmente começou a procurar novas oportunidades de investimento. A cooperação econômica chinesa-africana remonta a décadas entre 1970 e 1975. O governo chinês financiou e construiu a ferrovia Tazara, uma linha ferroviária de 3 bilhões de dólares, Kapir-Mposhi, na Zâmbia, para Dar es Salaam, na Tanzânia, em um empréstimo sem juros de 40 anos. Na época, era o único maior projeto da China de ajuda externa, acolitando a desencadear um relacionamento amigável e cooperativo entre Pequim e a região com esta base em vigor, à medida que a China começou a procurar oportunidades de investimento estrangeiro. A África, com sua lacuna anual de infraestrutura de cerca de 100 milhões de dólares, era uma combinação perfeita entre oferta e demanda. No início dos anos 2000, uma lista de projetos de infraestrutura financiados pela China decolou em toda a África entre 2001 e 2018. 3,2 bilhões de dólares para financiar ferrovias entre Mombasa e Nairobi e Addis Abeba e Djibouti. Na Nigéria e Angola está agora a carregar 4,8 e 4,1 mil milhões de dólares para financiar as centrais hidroelétricas de Mambila e Kakulo Kabasa. E a partir de 2022, empresas chinesas e argelinas planeiam financiar e operar juntamente uma nova central de fosfato de 7 mil milhões de dólares na Argélia. Além desses grandes projetos, a China tem e está carregando dinheiro para inúmeros projetos menores em todo o continente, incluindo usinas de energia, minas, ferrovia, portos e barragens. A partir de 2020, a China, 31% de todos os projetos de construção na África avaliados em 50 milhões de dólares ou mais foram financiados por chineses. Além de emprestar dinheiro, a China começou a investir profundamente na região. Entre 2001 e 2018, investiu 41 bilhões de dólares em empresas e ativos africanos, e muitas das suas próprias empresas privadas iniciaram operações no continente. A partir de 2020, estima-se que existam mais chinesas ativas na África. Esta integração levou a um aumento maciço no comércio. Em 2021, a China trocou 254 bilhões de dólares em mercadorias com a África, tornando-se de longe seu maior parceiro comercial. Esse desenvolvimento é crucial para o sucesso futuro da China. Com uma população mais rica em rápido envelhecimento, está perdendo rapidamente seu papel como uma opção de fabricação de baixo custo. Está se transformando de fábrica do mundo em seu maior mercado consumidor para obter sua própria fonte de mão de obra estrangeira barata. A China está olhando para a África como muitas nações ocidentais olharam para si há apenas algumas décadas. Além disso, a África tem uma oferta abundante de fontes naturais que a China pode ajudar a capitalizar para aumentar sua economia. Com todos esses incentivos, não é surpresa que a China tenha assumido um papel ativo no continente. É uma parte importante da Belt and Road Initiative de Pequim, uma estratégia global para investir em infraestrutura em mais de 100 países em desenvolvimento. Nos últimos 20 anos, uma mudança política abrangente ocorreu na África. À medida que os laços econômicos se fortaleceram com a China, os países africanos tornaram-se mais aliados politicamente com o gigante asiático. Em 2018, um total de 51 líderes africanos participaram da cúpula anual sobre cooperação sino-africana em Pequim, enquanto apenas 27 participaram da Assembleia Geral da ONU. A China não apenas forneceu assistência econômica, mas também está fazendo
fazendo esforços claros para conquistar aliados na região. E está fazendo. Em 2012, abriu uma nova sede de 200 milhões de dólares para a União Africana em Addis Abeba, totalmente paga pelo governo chinês, mas depois espionou todos esses líderes. Fiz esse vídeo como a China está a correr para a África, espionou todos os líderes africanos, carregando seus áudios, seus e-mails. Fiz esse vídeo nesse canal, vou colocar o vídeo aqui para assistir. Muito interessante o vídeo, te recomendo assistir. Se conectando a um outro servidor em Xangai, carregando e-mails e arquivos de áudio. Em 2018, concedeu 32 milhões de dólares à Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental para construir uma nova sede em Abuja, na Nigéria. E em 2022, prometeu doar 600 milhões de vacinas contra o vírus corona para o continente e está prestes a abrir um novo prédio do parlamento. Para um momento em que poucos países estão investindo na África, a China permaneceu consistente e não passou despercebida. De acordo com uma pesquisa de 2022, 76% dos jovens africanos listaram a China como tendo uma influência positiva em suas vidas, em comparação com 72% para os Estados Unidos. Esta é uma boa notícia para a China. Com aliados na África, é mais provável que receba apoio e pelo menos silêncio em relação à sua perseguição política e militar, incluindo suas reivindicações expansivas e o mar da China Meridional em Taiwan. Enquanto Pequim gosta de se apresentar como uma espécie de aliado cooperativo para a África, as coisas nem sempre são as mesmas no terreno. Para muitas nações africanas que se orgulham da sua independência e passado anticolonial, os projetos trouxeram a administração chinesa que puniram e segregaram seus funcionários africanos e locais, contribuindo para uma atmosfera de neocolonialismo chinês. Me diga nos comentários o que você acha sobre isso. E, por favor, se inscreva no canal e dê like neste vídeo. Apesar de muitos projetos apoiados pela China não corresponder às suas expectativas, com lados correndo para iniciar a construção, a devida diligência crítica foi frequentemente deixada de lado. Isso levou a projetos que pareciam ótimos no papel, mas não atenderam às suas expectativas. Além disso, as atividades chinesas foram associadas ao aumento da corrupção. Beijing não hesitou em canalizar milhões de dólares para as mãos de políticos e, de acordo com o relatório de 2017 da McKinsey, 60 a 80% das empresas chinesas pagaram subornos para obter licenças na África. Por fim, alguns desses projetos colocaram enormes quantias de dívida nas nações receptoras, causando temores de que a China esteja implementando uma estratégia chamada de diplomacia da armadilha da dívida. Nessa estratégia, um país empresta dinheiro a nações pobres intencionalmente, sobrecarregando-as com dívidas insustentáveis. Sem outra opção, a nação pobre é forçada a entregar ativos estratégicos ou alavancagem política à nação desembarque. No Sri Lanka, o porto internacional de Hambantota é frequentemente usado como exemplo. Entre 2007 e 2012, o Banco de Exportação e Importação da China emprestou a Sri Lanka 1,1 bilhão de dólares para construir o porto. No entanto, com tráfego abaixo do esperado em 2017, o Sri Lanka assinou um acordo com as holdings portuárias marcantes da China para entregar uma participação de 70% do porto em um arrendamento de 99 anos, em troca de 1,1 bilhão de dólares. Por mais que rotular essa armadilha da diplomacia da dívida seja enganosa, o Sri Lanka não foi forçado a entregar o porto e nenhuma dívida foi perdoada. Para a maioria dos projetos, a pesquisa mostrou que às vezes a China é transparente com seus negócios e não visa países que provavelmente não seriam capazes de pagar suas dívidas. Apesar das evidências da diplomacia da armadilha da dívida, a influência chinesa no continente deu origem às ansiedades ocidentais. Para combater a influência chinesa, a União Europeia e os Estados Unidos anunciaram seus próprios programas de desenvolvimento de infraestrutura. Em junho de 2021, os Estados Unidos anunciaram sua iniciativa Construir um Mundo Melhor, um plano para acelerar os investimentos privados dos Estados Unidos para a infraestrutura em países de baixa e média renda. E em novembro de 2021, a União Europeia lançou o Global Gateway, um plano para investir até 300 bilhões de euros em infraestrutura global até 2026. A África está dando as boas-vindas a essas iniciativas em todo o continente. Seus líderes expressaram que não se importa com quem fornece os fundos, apenas que eles recebam. Nas próximas décadas, a África certamente servirá como uma arena global entre China e as nações ocidentais, com ambos os lados buscando ganhar aliados e sua influência mundial. Esperemos que esta competição resulte em projetos de infraestrutura benéficos sendo construídos em toda a África, levando a um crescimento econômico rápido e estável, permitindo à África finalmente liberar o seu verdadeiro potencial. Esperemos. Se você é novo no canal, não esqueça de se inscrever para mais vídeos de interesse geopolítico e global. Se inscreva para não perder novos conteúdos. Meu nome é Armando Antônio e te vejo no próximo vídeo. Tchau!